Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, quae tu creasti vectora. Qui scelis paracritus, altissimi dono Dei, fans vivos ignis. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça, saúde, paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Chegamos ao sábado, 10 de agosto, concluindo a semana, a 18ª semana do Tempo Comum, e concluímos com uma grande festa, sim, a festa de São Lourenço, patrono dos diáconos. Daí que já no início quero abraçar a todos os diáconos, ou seja, o diacônio, tanto aqui da Arquidiocese de Teresina, como das outras tantas dioceses espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. O diacônio ou diaconato é restituído pelo Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II como modalidade a ser compreendida e inserida na vida da Igreja, e desde então voltou a um costume antigo que inclusive está no texto dos Atos dos Apóstolos, de escolher homens de boa fama e de boa índole, consequentemente, para então conferir a eles o primeiro grau do sacramento da ordem. Esses homens irão auxiliar, sobretudo, no campo da caridade, também da administração e também o campo da palavra. E o patrono não é por acaso, é São Lourenço, ele que pertencia aos 7 diáconos de Roma, aqueles que estavam ligados diretamente ao Santo Padre, o Papa. No caso, o Papa da época, Sisto II. E até hoje, como curiosidade, no colégio cardinalício, ou seja, na criação dos cardeais, existem 3 classes de cardeal: o cardeal diácono, o cardeal presbítero e o cardeal bispo. O cardeal diácono é aquele que tem uma diaconia, um serviço próprio ligado ao Papa. O cardeal presbítero tem uma diocese em qualquer lugar do mundo ou desenvolve um serviço específico numa congregação em Roma. E os cardeais bispos, que são poucos também, são aqueles que têm uma das poucas dioceses ali sufragâneas, ou seja, ligadas à diocese de Roma. Então podemos dizer que Lourenço diácono era, como hoje, um cardeal diácono, alguém de muita importância e, sobretudo, alguém de muito estudo. Ao que se entende, ele era da Espanha, da cidade de Huesca, e ele vai ser aquele que vai cuidar dos recursos da cidade de Roma e vai ajudar o Papa, vai ser o tesoureiro. É ele quem vai construir cemitérios, igrejas, manutenção de obras assistenciais, destinada ao amparo dos pobres, órfãos, viúvas e doentes. Nós estamos falando aqui do 3º século da era cristã, a igreja ainda perseguida e ainda oculta, e já nesse trabalho de assistência e de apoio às pessoas menos providas. Tem um momento da vida que a igreja recebe como diríamos, há uma certa convivência, mas, sobretudo ali quando o imperador Valeriano, temos aqui, como diríamos, o imperador Décio, exatamente, ele era mais brando, né? Tinha mais uma conotação repressora. Esse imperador, ele deixava ali, mas ficava
tentando fechar, proibir, mas não matava. Contudo, no ano seguinte, outro imperador, que é o Valeriano, esse sim, não só proíbe, como ordena que os bispos e padres fossem mortos. E mais, fossem mortos não após o julgamento. Era apenas alguém dizer, aquele ali é bispo, aquele ali é padre, então era mandado a pena capital, ou seja, a morte. Quando do decreto de Valeriano, ele de olho nas riquezas, o Papa Pio VI pede, antes de morrer, a Lourenço que distribuísse os bens da igreja para que não caísse nas mãos dos pagãos e pede que esses bens fossem doados aos pobres. E aí o que acontece? O governador romano vai logo concede aos bens da igreja e Lourenço consegue dele 3 dias. O governador da época, Cornélio Secularos. E ele diz, olha, me dê 3 dias que eu vou fazer toda a listagem e aí depois eu trago para mostrar ao senhor quais são os bens, as riquezas da igreja. E ele então consente. O que aconteceu? Ele rapidamente distribuiu todos os bens da igreja aos pobres. Os livros e objetos sagrados ele guardou bem escondido e reuniu numa sala cegos, órfãos, mendigos, doentes e colocou-os e chamou então Cornélio Seculário dizendo, olha aqui estão os tesouros da igreja. E o governador de Roma ficou irado e mandou logo Lourenço para o suplício, ou seja, segundo Santo Ambrósio, que é santo também, mas é também um grande historiador, Lourenço teria ainda encontrado disposição e coragem diante do sofrimento para dizer qual foi a forma da morte de Lourenço. Puseram uma grelha, essa que a gente coloca carne para assar, uma grelha, e amarraram Lourenço em cima, e o fogo ardente queimando São Lourenço. Pois São Lourenço ainda teve força e coragem de dizer ao carrasco, vira-me, que já estou bem assado deste lado. E aí então veio a morrendo rezando pela cidade de Roma em 10 de agosto de 258. Os romanos gostam tanto de São Lourenço, apesar dos padroeiros da cidade serem Pedro e Paulo, os romanos gostam tanto dele que muitas igrejas foram construídas em homenagem a São Lourenço. E ele então passa para a história como sendo alguém fiel à igreja, fiel ao Papa, fiel a Nosso Senhor e cuidador dos pobres e patrono dos diáconos, que assim deve ser. Hoje também está completando mais um ano de vida a mãe do padre de Nilton, das meninas, conhecida por nós com muito carinho, mãe Balica. Um beijo grande, ela que está com sua família em São Paulo. Que Deus a abençoe, dando-lhe saúde e paz. E a perseverança da senhora é para nós luz, para que nós também perseveremos e alcancemos um dia a graça do face a face com o Senhor. Que os seus anos possam nos ajudar a perseverar e a ser fiel a Deus, como foi São Lourenço, como é a senhora e como são tantos irmãos e irmãs. Em especial hoje os nossos diáconos, que são tantos que eu tenho medo de citar nomes para não incorrer em esquecimento. Mas todos os diáconos que sabem que eu gosto muito, têm o meu carinho e minha gratidão. Termino lembrando o Evangelho para a festa de hoje. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, ele produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Este é o princípio da celebração dos santos.
é o reconhecimento das maravilhas que Deus fez na vida deles e delas, que certamente faz na nossa vida e continuará fazendo. Dentre essas maravilhas é a participação dominical. Amanhã não teremos o nosso programa, nos reencontraremos segunda-feira, se Deus quiser. Participe da missa mais próxima de você, tá bom? Santifique um momento do seu tempo para o Senhor. Agradeça a semana que você teve e confie a Ele a semana que está iniciando. E sobre a sua água e sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, bom domingo, até segunda, se Deus quiser.